acordados com a paz do Senhor, a sua beneficência. Deixa aí nos comentários o que vocês acham de genealogia, qual a importância da genealogia. O mundo, principalmente nós ocidentais, nós brasileiros, né, nós estamos esquecendo da genealogia. Será que eu sei quem foi meu tataravô? Será que eu sei quem foi minha bisavó? Será que eu sei contar a história do meu pai, a história da minha mãe? E aqui o povo voltou do cativeiro, o povo foi voltando em grupos, né? Não eram grupos grandes, uma leva, depois outra leva, sabe? E as histórias foram sendo contadas para trazer à memória a história do povo israelita. Aí, então nós estamos aí no capítulo 5, e aqui vai falar de Ruben. Ruben foi o primeiro filho de Israel, que agora é o primeiro filho de Israel, que antes tinha o nome de Jacó. Ruben foi o primeiro filho de Lia, tá? Ele era o primogênito. Ele era o primogênito, mas quando ele profanou a cama do seu pai, quando ele dormiu, quando ele coabitou, teve relações com uma das concubinas do seu pai, ele profanou a cama do seu pai e ele perdeu a sua primogenitura. Ele perdeu a bênção do primogênito. E aí essa bênção da primogenitura foi dada aos filhos de José, porque José era a esposa que era filho da esposa, né, Raquel, que ele tanto amava, que ele tanto amava, que ele tanto lutou para casar com ela, né? O Jacó trabalhou 14 anos para conseguir casar com Raquel, porque o sogro de Jacó, ele deu escondido a Lia, porque ninguém queria casar com a Lia, e Lia lutou, e Lia o amava, e ela foi dada como primeira mulher. E ele trabalhou mais 7 anos para ter Raquel. E Raquel, foi depois de muita oração, teve José, porque ela era estéril, né? E aqui em Crônicas capítulo 5, aqui vemos a genealogia das tribos que ficaram do outro lado do Jordão. Quando nós lemos lá no Êxodo, quando o pessoal chegou perto do Jordão, para entrar na terra prometida, tinha que atravessar o Jordão. Mas essas duas tribos e meio, elas acharam boas pastagens, elas acharam ali um lugar muito bom antes de atravessar o Jordão e pediu Josué, que era o líder que entrou no lugar de Moisés, pediu para ele, né? Falou assim: nós queremos ficar aqui. Então, eles estavam sob a liderança de Josué, prestes a entrar em Canaã, a terra prometida, na terra prometida, e a tribo de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, segundo Josué capítulo 1, 12, do 12 ao 5, pediram para passar, para ficar ali, para habitar ali. Com o passar do tempo, como eles ficaram do outro lado do Jordão, com o passar do tempo, era fácil esquecer deles, né? Com o passar do tempo, essas 2 e meias tribos essas tribos eram filhos de Israel, eles eram filhos de Israel e faziam parte da promessa de Deus, mas tornou-se especialmente difícil por causa da distância que havia entre elas e as outras tribos que atravessaram, entre as outras tribos que atravessaram o Jordão. Por exemplo, um filho que vai embora para o Japão, ele dificilmente vai ter contato com a família. E querendo ou não, gente, o amor vai esfriando. Esfria, é estranho. A pessoa, quando casa, ela vai para longe, ela vai esquecendo do pai, da mãe, já, né? Às vezes a mãe morre e nem vem no enterro, esquece do pai, da mãe, é muito. A unidade de família vai acabando, né? Além disso, muito antes de haver divisão do Reino do Norte e do Sul, eram 12 tribos que Salomão era rei. Ele morreu, houve divisão por causa da idolatria que Salomão se rendeu a ela.
Deus permitiu que fosse dividido em reino do norte e reino do sul, reino de Israel e reino de Judá. Antes de acontecer essa divisão, essas duas tribos e meia, elas, elas, elas já eram atacadas, elas eram guerreadas, pelas nações inimigas. Quais eram as nações inimigas deles? A Síria, né? E levadas cativas pela Assíria, tinha a Síria e a Síria. Por fim, o autor nos apresenta, né, a, a ocasião em que essas duas tribos e meia se uniram para batalhar contra os agarenos. E eles clamaram ao Senhor e confiaram em Deus, e por isso venceram, conforme o versículo 20. Conforme o versículo 20, eles venceram. E aí, deixa eu ver aqui, conforme o versículo 20, que eles venceram. Eles foram ajudados contra eles, os agarenos, e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque clamaram a Deus na peleja e lhes deu ouvido porquanto confiaram. Nós temos que clamar a Deus e confiar que Ele vai nos responder. Deus responde oração. Deus sabe o nosso futuro. Talvez a gente está querendo algo que vai ser perigoso para nós agora. Então, Deus, no momento certo, o Senhor entrega a bênção, tá? E aí, gente, aqui, e eles, e esse pessoal do outro lado do Jordão que ficou lá, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés, eles permaneceram fiéis e dependentes do Senhor. Eles estavam dependendo de Deus. Nós temos que depender de Deus. E Deus entregou os inimigos em suas mãos. Porém, com o tempo, essas duas tribos e meia que ficaram lá em do outro lado do Jordão, que eles não quiseram atravessar o Jordão, eles, com o passar do tempo, eles abandonaram a Deus. Às vezes as pessoas têm a coragem de abrir a boca e falar, Deus me abandonou. Não, eles abandonaram a Deus, e como eles abandonaram a Deus, eles foram destruídos pelos inimigos. Então nós devemos tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo, para estar em obediência ao Senhor. Porque no capítulo 5, 25, cometeram, porém, transgressões contra o Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíram diante deles. Pelo que o Deus de Israel permitiu, né, que eles fossem levados, que eles fossem cativos. Tudo, gente, está girando, né, em torno de desobediência. No capítulo 5 aqui no capítulo 5 de Crônicas, está falando assim, ó, quando os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, ele era primogênito, ele perdeu a sua primogenitura porque ele se deitou com a mulher do seu pai. Ele era o primogênito, ele era o primeiro filho de Lia, tá? E aí ele profanou a cama do seu pai e deu a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia de primogênito. Porque Judá foi poderoso entre os seus irmãos e dele veio o príncipe que ele era de Judá. O Judá veio, né? Porém, a primogenitura foi de José. José teve Efraim e Benjamim. Então, a bênção da primogenitura foi dada para os filhos de José, Efraim, né? E Benjamim. Mas o príncipe, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, que se entregou por nós na cruz do Calvário, ele veio, ele nasceu da raiz de Jessé, ele saiu da tribo de Judá, o príncipe. Pois estes, Enoque, Palu, Ezon, Carmim, os filhos de Joel também, Semaías, de quem foi filho, Gog, de quem foi filho de Semei, de quem foi filho, Mica, de quem foi filho de Reaías, de quem foi filho de Baal, de quem foi filho, né? E aqui está falando, conta a seus irmãos pelas suas famílias, quantos foram postos na genealogia, segundo as suas descendências, tinha como chefes Jeiel e Zacarias.
Aqui tá falando de cada versículo, né? Que está falando aqui no capítulo 5 e que está dizendo no capítulo 5. E aqui no capítulo 5 também tá falando dos filhos de Rubem, né? Tá falando de todos os filhos aqui, que aqui tá falando no capítulo 5 está continuando os descendentes de Judá. O capítulo 5 está continuando o registro dos descendentes de Judá. E agora também está falando assim, ele dos filhos de Ruben e dos Gadidas e da meia tribo de Manassés, homens belicosos que traziam escudo e espada, entesavam os arcos e eram destros na guerra. Houve 44.760 que saíam a peleja e fizeram guerra, né? E se juntaram e eles foram ajudados e tudo. É, e eles levaram, depois eles se voltaram para outros deuses. É, e ele, no capítulo 25, enquanto eles estavam obedecendo a Deus, eles estavam recebendo as bênçãos do Senhor. Quando eles transgrediram contra Deus de seus pais, contra o Deus de seus pais, e foram após deuses de D minúsculo, dos povos da terra, eles acharam bonito, né? Muito brilho, muita coisa assim, aos olhos, físico, engana o coração. E aqui eles, enquanto eles estavam obedecendo a Deus, obedecer é melhor do que sacrifício, mantenham a vida em obediência, porém transgrediram contra Deus, o Deus de seus pais, e foram após outros deuses inventados por homens, dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que o Deus de Israel levantou o espírito de Pul, né? Rei da Síria, e levantou Ticlag-Pileser, rei de Assíria, que levaram preso, a saber, os Rubenitas, levaram presos os Rubenitas e levaram os Gaditas, que é da tribo de Gade, e a meia tribo de Manassés. Eles trouxeram a Ala, a Bor e Ará ao rio Gozan até o dia que foi escrito esse livro. O que acontece? Eles desobedeceram, eles passaram a ser prisioneiros. E então aqui essa genealogia de Judá, né, está sendo contada dos descendentes de Judá, até aqui envolve o capítulo 4 e o capítulo 5, né? Está contando para no capítulo 5, 23, está falando assim, ó: embora Judá fosse o quarto filho de Jacó, ele era o quarto filho, na sua descrição dos antepassados das tribos de Israel, Zebulão e Dan não são mencionados de forma específica. No entanto, são mencionadas as genealogias das duas tribos que se originaram a partir de José. A partir de José, né, nasceram, fazendo uma correção aí, Manassés e Efraim. Capítulo 5, versículo 23. Vamos dar uma olhadinha aí. Capítulo 5, versículo 23. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram na terra de Bazã até Baal-Hermon, Cerni, Hermon, e eles se multiplicaram. Aqui, 23 até o 26. Vamos ver aqui. Porém, eles transgrediram. Eu quero ver, não está falando aqui. Mas está falando aqui, olha. Que era Manassim, os filhos, eu falei, é Manassés e Efraim, tá, gente? Eu não sei por que eu falei Benjamim, nem sei por quê. Depois eu olho. A tribo de agora dá para ver. A tribo de Benjamim é mencionada duas vezes, mas nós vamos olhar depois, para destacar o seu significado como tribo de onde nasceu o rei Saul, porque o rei Saul veio da tribo de Benjamim. Nós vamos ver de onde saiu, nós vamos olhar depois, tá? E aí encerra o capítulo 5, que eu quero falar com vocês. Enquanto os Gaditas, que são da tribo de Gad, e os Rubenitas, que são da tribo de Ruben, e a meia tribo de Manassés estavam obedecendo a Deus, Deus estava com eles, mas eles abandonaram a Deus e escolheram ídolos. Aí era com eles.
aí eles passaram a perder as batalhas. Então, para você ganhar a batalha, você tem que continuar na presença de Deus. Eu sou a evangelista Patrícia, deixa aí o seu comentário, tá? Em Cristo Jesus.